Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que é do canal do professor. Vamos falar um pouquinho sobre a aula de filosofia da primeira série do ensino médio. Quero trazer aqui para vocês um resumo que eu trabalho em sala de aula e eu coloco depois no CMSP ali no mural para o aluno, para ele ter um pouquinho do que nós falamos dentro de sala de aula, tá bom? Mas antes, se inscreva aqui no canal do professor Regis Oliver, né? Infância e Tradição na Filosofia. EM13 CHS 205, Território, Territorialidade. Espero que você tenha a habilidade anotada aí no seu caderno. Vamos falar um pouquinho sobre territorialidade, mas vamos falar sobre criança, juventude, velhice nesse bimestre. Sim, é como se cada fase tivesse um território demarcado, né? Fosse delimitado. Até aqui é criança, até aqui é jovem, até aqui é adulto, daqui para lá é idoso, né? Como se isso funcionasse, né, gente? Você já deve ter observado gente com muita idade, mas com a alma de criança, né? Age ainda como uma criança, e muitas crianças aí com a alma de adulto, né? Que tem já uma compreensão diferente do mundo através do processo de construção social. É isso que nós queremos falar. A filosofia não debruça muito sobre o período da infância, sobre juventude, mas nós queremos falar dessas transformações sociais que o mundo vem ocorrendo, principalmente agora, a partir dessa era digital, né? O nativo digital. Por isso é necessário debruçar-se, né? Ou é necessário a gente parar um pouquinho e falar sobre a infância, juventude, velhice, a partir desse olhar tecnológico. Quantas transformações, quantas mudanças, transformações sociais estão ocorrendo no mundo a partir dessa criança que já nasce com o celular na mão, tá? O que é ser criança? O que é ser criança? O aluno vai responder isso depois, né? Você vai ter uma bagagem para responder o que é ser criança, mas ali vem constando para a gente que a idade de criança vai até 12 anos de idade, né? Deixa eu ver o que mais. 12 anos de idade seria essa idade estipulada, né, cronologicamente dentro da lei. Compreensão acerca do mundo. A criança, a maneira como a criança compreende o mundo é entendido, nós entendemos, né? E houve mudanças. A criança é levada a sério, né? Tudo isso são questionamentos importantes, tá? Mas hoje nós temos o ECA, né? É o que eu falo para o aluno, eu não tive o ECA me auxiliando, né? Eu nunca estive amparado pelo ECA, porque eu sou de 1971. Então, toda a minha infância e juventude foi antes, né? Mas hoje tem o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu sempre pergunto, você está amparado por uma lei que não conhece? A lei existe, ela está lá, mas você não conhece. Então, você, jovem, é importante conhecer o ECA, né? Mas nós trouxemos aqui a visão de alguns filósofos sobre a infância, né? O Platão tem uma ideia de que a criança tem que ser educada pelo Estado. O Aristóteles, né? O nome do Platão era Aristóteles. Platão é um apelido por ser um homem grande, mas o Estado deve educar a criança a partir dos 7 anos de idade. A criança saía da família e ia para o Estado para ser educado. A gente tem que ter em mente que esses filósofos gregos antigos eles tinham em mente que existia um lugar, assim como o vento venta, maré maria, sapo sapeja, careja careia, o homem tinha um lugar também, né, na natureza, um lugar, um espaço para trabalho, para desenvolver. Então, é como se você já nascesse para ser alguma coisa na visão do Platão, quando ele fala da tripartição da alma, o ajuste a desigualdade, que ele vai dizer que é uma desigualdade justa, porque a sociedade vai funcionar direito. Para o filósofo Platão, ele falava dessa mente, né? É como se fosse um organismo vivo, né? A parte da cabeça, essa parte do tórax e a parte de baixo. A parte da cabeça seria aquele que estuda, né?
o rei filósofo, que ele tanto fala que deveria governar, a cidade deveria ser governada pelo mais sábio, né? Então, o rei filósofo. É, temos que ter em mente que o Platão valorizava muito o trabalho intelectual para o ser humano, né? Então, aquele que nasceu para estudar, que gosta de estudar, conhece alguém? Então, ele vai ser o rei filósofo, ele vai estudar. Aqui não importa se é homem ou se é mulher, na visão platônica, todos têm essa condição a partir do estudo, né? E aquele que não quer estudar, mas quer estudar um pouquinho, ele pode ser o soldado, né? Então, ele vai proteger a cidade e o restante ele vai trabalhar para a cidade funcionar, né? Que é a parte do prazer ali, né? Então, parte racional, parte da força, parte do prazer, na visão platônica. Se ele encontrou esse caminho, esse lugar, a cidade vai ser feliz, porque ele vai governar bem, ele vai defender bem e ele vai trabalhar bem. Olha que legal, né? Mas é uma visão que também pode trazer muito preconceito, né? Porque é como se você não atingiu algo, é porque você não nasceu para aquilo, né? Você não nasceu para fazer tal coisa. E nós sabemos que a partir de Jean-Paul Sartre, você é um ser humano em construção e você pode fazer o que você quiser, a escolha é sua, né? Mas aí é uma outra aula. Aristóteles fala da ética nicômaco, né? Ele vai dizer que a criança é formada desde pequeno, então a ética se constrói na vivência na sociedade, ninguém nasce ético, a criança não é ética, ela vai se construindo, né? Buscando o quê? A felicidade, em busca da felicidade ou da prudência, né? Que nós falamos. O que é prudência? É você evitar o mal. E evitando o mal, o equilíbrio, o meio termo, você busca essa felicidade, né? Então, ele vai dizer que a criança, a infância é o período de se trabalhar a ética, conforme ele escreveu no livro Ética Nicômaco, né? Ele escreveu para o filho dele. Rousseau fala do homem natural, o homem bom, né? O homem da natureza é bom, não é ruim, foi corrompido pela sociedade. Então a criança é boa, nasce boa, e a gente precisa manter essa bondade, né? Evitando que ele se corrompa socialmente. E Piaget fala do estado do desenvolvimento cognitivo, né? São fases, a criança passa por fases. Ela vai sendo trabalhada essas fases, né? Então não adianta nada você querer ensinar uma equação do segundo grau para uma criança do primário, porque ela ainda não recebeu as condições necessárias para esse tipo de conhecimento. Ou seja, o nosso cérebro está dividido em fases e hoje nós sabemos através da neurociência, né, que o lóbulo central ele é a região do juízo, né? Por isso que a criança demora, né, para ganhar o juízo a partir dos 25, 26 anos, só que ele amadurece, tá bom? Mas o Piaget traz algo interessante também para a gente, né? Podemos juntar todos os pensamentos, que foi o que ele pergunta lá no final da sua aula no slide, né? Esse aqui é o resumo do slide. É possível juntar todos? É juntar todos como assim? Uma educação voltada para o trabalho, na visão de Platão, né? Para formar essa criança para a sua atividade. Aristóteles, ela ser construída socialmente, né? A ética através das observações da sociedade. Rousseau, o homem natural, o homem bom naturalmente, então vamos manter isso. E Piaget as fases. Dá para juntar tudo, né, gente? Uma educação voltada para o trabalho, onde forma-se o jovem, a criança ética, porque ela já é boa, ela só precisa, né, manter essa bondade. E Piaget falando desses estágios, né? Porque de acordo com os estágios, ela vai sendo introduzida a tipos diferentes de conhecimento. E aí chegou o manual de orientação da pediatria, que vem falando do nativo digital. Por isso que é importante falar da infância na filosofia atualmente, porque o nativo digital mudou completamente o mundo, a forma de ver o mundo, a forma de compreender o mundo, a forma de entender o mundo, a forma de perceber o mundo, a partir desse momento que a criança, né, já está conectada. Mas esse manual, ele não é uma lei, mas ele vem trazendo orientações para os pais como lidar, né, que de 1 a 2 anos ela não deveria ter esse contato que tem com a internet, né, de 2 a 3 anos, de 2 a 5 anos, isso vai se modificando, mas até aos 10 anos de idade a criança não deveria
ter essa liberdade total que ela tem no uso da internet, sem uma vistoria, alguém está olhando, porque na internet você tem de tudo, né? Tudo está ali na internet e como a criança vai até os 12 anos de idade, né, que nós falamos do incapaz, né, quando a criança é deixada pelos representantes, é abandono de incapaz. Ela não teria capacidade ainda, né, para fazer essa reflexão sobre o virtual e o real, tá bom? Que se misturam, né, gente? Hoje, o real vem do virtual, né? Porque a televisão, a internet é que nos traz muitas vezes a realidade. Espero que você tenha gostado. Então, a gente vê ali uma luta do intelecto e virtude em Platão e Aristóteles, né? Mas, lembrando que o Platão é mais racionalista, enquanto o Aristóteles é mais empirista. Você sabe o que é empirismo, né? Não sabe? Então, pesquisa que eu já falei várias vezes. Espero que você tenha gostado. Gostou? Curte aí o canal do professor Regis Oliver.